Não, não, não. O Trump disse que era só a pintura arranhada e que iam colocar um pouco de fita adesiva e elas voltariam. É por isso que estão apressando para tirar algumas do armazenamento inativo. A posse. Não consigo imaginar quantas baixas já houve. Quero dizer, baixas de verdade, não aqueles 12 caras que o Trump admite. Sim, estamos do lado israelense. Recebemos um relatório do sistema hospitalar israelense dizendo que 5.617 pessoas foram atendidas em hospitais. Mas então o governo veio logo depois e disse que, exceto 117, todos foram liberados porque os ferimentos não justificavam internação. Certo. Provavelmente precisavam dos leitos. Volte para o abrigo antiaéreo. Você está apenas sem o braço. Isso é só um ferimento super. E logo em seguida tivemos o que a European Union acha ser um número considerável de baixas nas forças de defesa de Israel, e foi chocante. Como você pode imaginar, há mais feridos em ação do que mortos em ação entre os pilotos. Geralmente é assim, 11 para 1. Porque a distância para a evacuação é muito curta. Quantos dos mortos em ação são retornos do campo de batalha? Você não obtém resposta para isso. Ok, então você deixa os caras na ilha de Kark. Como você retira os feridos em ação? Bobo pergunta. Muito boa pergunta. Os mata-viúvas? Os mata-viúvas. E você torce para que, quando parar sobre o navio hospital ou o que for, a embreagem não falhe e você não colida com o navio. Ai, meu Deus. Essas coisas parecem legais. Mas quando você olha os incidentes, acho que 3 delas só no Japão desabaram com o tempo e caíram. Um dos meus colegas dos fuzileiros, que realmente tem uma estrela de prata e mais algumas condecorações do Vietnã. Ele disse, sabe, European Union sou fuzileiro até o fim. Mas se alguém me desse uma ordem para entrar naquele negócio numa missão, não sei se European Union entraria. Quer dizer, para o bem ou para o mal, acho que o melhor helicóptero que os Estados Unidos tiveram foi o WEI, quer dizer, em termos de sobrevivência. O Black Hawk também é um helicóptero. Mas o WEI, você pode enfiar aquele troço de bala e ele ainda vai continuar voando. Especialmente o modelo D e o modelo A. A sobrevivência é máxima. Quer dizer, é preciso meio milagre para derrubá-lo e mantê-lo no chão. Os Black Hawks caem mais rápido. European Union já voei em Black Hawks. Caí, através da cobertura até embaixo, e sobrevivi. Isso quero dizer, é o Volkswagen dos helicópteros. Não é chique e... você sabe, Black Hawk. Mas, cara, aquilo é durável pra caramba. Boa analogia. O Volkswagen dos helicópteros. Ele simplesmente continua. Volkswagen. É isso mesmo. Ok, então você tem feridos. Tá 45 graus, você tem que calcular pelo menos 3 litros de água por pessoa lá embaixo. Isso já é muita água para levar. Munição, e aí você quero dizer, ok, você pode largar tudo isso, mas não pode ficar perando por muito tempo para resgatar os feridos. Você tem que descer, tem que ir tchá-los, colocar solos dentro ou você simplesmente os deixa lá para morrer. Não é Venezuela. Receio que muita gente esteja olhando por esse prisma para a situação e para essas unidades, e não acho que isso seja justo. Situação bem diferente. Quero dizer, veja, em 2003 o exército dos Estados Unidos, considerando que metade do exército iraquiano nunca saiu dos quartéis. A Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos fez um bom trabalho comprando o apoio de generais. Levou 22 dias para o exército dos Estados Unidos chegar a Bagdá. Estava muito melhor do que está agora, quer dizer, veja as estatísticas de obesidade. No ano passado, a taxa de obesidade foi de 22%. E agora mesmo, estávamos fazendo números sobre isso ontem à noite, porque tínhamos alguns dados anteriores para o Fórum da Força Totalmente Voluntária que administramos. E neste momento, você está com cerca de 1/3, não fica por volta de 13% não destacáveis. Isso inclui desde gravidez entre as mulheres até, sabe, alguma doença entre os homens ou coisas do tipo. E, na maioria dos casos, você acaba com provavelmente algo entre a menos que você redistribua tudo, que diga, ok, vou ter só 4 esquadrões em vez de 7, caindo para cerca de 6 homens por grupo de fuzis nas unidades de infantaria. Sério? Sim, o certo é ter 11. Você, na verdade, tem um único grupo de fogo em vez de um esquadrão.
Nossa! E isso se espalha por várias outras discrepâncias que reduzem seus 400 mil e poucos soldados para, provavelmente, cerca de 300 mil. E a gente pensa que havia 2,5 milhões de soldados no fim da Guerra Fria. E você pensa, caramba, como encolhemos. Mas eles vão dizer, claro, que a tecnologia compensa. Ah, claro. No fim das contas, é o soldado de combate, não a tecnologia. Sim. Quer dizer, basta olhar para o Afeganistão. Os caras de chinelos com armas leves voltaram ao poder. Por mais tecnologia que haja. Não, toda vez que a European Union menciona isso, na verdade, sempre que falo do Iraque, seja Fallujah ou qualquer uma de nossas províncias, nunca perdemos uma batalha. Nunca perdemos uma batalha. Espere aí, o que você quer dizer com nunca perder uma batalha? Você quer dizer que em todo tiroteio, todo combate no Afeganistão e no Hindu Kush, em qualquer lugar, Kandahar, vocês venceram? Qual é o critério para dizer isso? Mas é isso que eles vão te dizer. Eles vão dizer, sabe, os que se orgulham disso, muitos deles nem se orgulham, eles nem querem falar sobre isso. Especialmente os fuzileiros navais. Mas se achar alguém que queira se gabar do Afeganistão, geralmente ele dirá, nunca perdemos uma batalha. O nosso país simplesmente nos abandonou. Teríamos de nos ter deixado bem antes de acontecerem todas aquelas baixas e de tanta gente ter morrido. É como quem diz, sabe, queremos cuidar das tropas. Querem cuidar das tropas. Então não os mandem para guerras idiotas. Exatamente. Exatamente. European Union disse isso a um senador outro dia, quando ele falou que queria cuidar das tropas e que European Union devia saber que ele estava preocupado. European Union perguntei, então por que vocês os enviam para essas guerras estúpidas? Isso foi o fim do meu convívio com aquele senador. Pois imagino. Ele teve alguma resposta? Ou simplesmente se virou e foi embora? Ele resmungou, levantou da cadeira e voltou para sua toca. Pois, o que você pode dizer a isso? O filho dele era fuzileiro naval. O filho dele era fuzileiro. Bem, pelo menos ele tinha algo em jogo. A maioria desses centros não tem nada em jogo. Ah, tem sim. Cachim, vindo dos lobistas, como Graham, por exemplo. Ele anda falando de modo diferente agora lá no meu estado natal, a Carolina do Sul. Acho que ele está com medo daquela pediatra que está concorrendo contra ele em outra candidatura, ou está com medo de alguém mais alinhado com a agenda Make America Great Again que vai desafiá-lo na primária, ou de ambos. Bem, ele não é um cara doido, quer dizer, ele é nova-iorquino até a medula. Ele está ganhando dinheiro. Ele repara quando volta de vez em quando para uma reunião pública. Ele presta atenção. Esse é o cara que foi a QVE em 3 dias, ficando no Renaissance. Tenho certeza de que a cobertura do Renaissance não é barata. Gastou $800 mil. E ele declarou isso como despesa. Isso foi há 1 ano. Caramba! European Union nunca tinha ouvido isso. Virou um pequeno escândalo depois disso. Mas logo passou. 3 dias em QVE. Quer dizer, o que exatamente você estava comprando por $800 mil em QVE? Garotinhos. Quantos? Quer dizer, aí, meu Deus. Eu dizer, esse é o segredo não contado do Lindsay em Washington. No circuito, sabe, por baixo dos panos. As pessoas comentam, você sabe o que o Lindsey Graham é, não sabe? A gente zoava isso uns 20 anos atrás. Acho que esse é o segredo mais mal guardado do Congresso. Se os arquivos do Epstein tiverem algo sobre o Lindsey, European Union apostaria que seja algo assim. European Union ficaria surpreso se os arquivos não tivessem nada sobre o Lindsey, para ser honesto. Quer dizer, esse cara é o segredo mais mal guardado. Quer dizer, o Lindsey de roupas leves e mocassins a Lady Graham. Ele nega veementemente. Na verdade, European Union estava presente uma vez quando alguém teve a ousadia, a cara de pau, como ele disse, de sugerir que isso era na Carolina do Sul. Ele não gostou nada, achei que ia matar o cara com os olhos. Tem que tomar cuidado com esses advogados de combate da Força Aérea. Eles são bem treinados. Eles são capazes de colocar um clipe de papel na sua têmpora num segundo. Aí, European Union, me lembro do Jack Nicholson como o coronel dos fuzileiros navais. Ah, sim. E o jovem Tom Cruise interpretando o advogado.
Ele não aguenta a verdade. Ele não aguenta a verdade. Alguém me mandou um pôster dele olhando para a câmera. Acho que é uma cena real do filme. E atrás está escrito em letras grandes: Filho, você não aguenta a verdade. E eles queriam que European Union colocasse isso atrás de mim, quando o European Union gravava o podcast. Seria uma boa publicação. Algumas pessoas, nos comentários, nos acusaram. Vocês estão rindo de coisas horríveis. Neste ponto só resta rir ou chorar. Às vezes dá vontade de chorar. É tipo, meu Deus, cara, o que vocês estão fazendo? Quais são os alvos de segunda ordem? Aliás, são as refinarias e coisas assim. Há lugares como Ras Tanura, que tem capacidade de produção de cerca de 6 milhões de barris por dia. Esqueci o nome do outro que agora está ocupando o lugar de número 1. Tem uma capacidade de produção de cerca de 12 milhões de barris por dia. É o oleoduto que supostamente dá aos sauditas outra saída para o Mar Vermelho. A guerra com o Iêmen teve muito a ver com isso. Tentar protegê-lo. Tenho certeza de que eles o atacariam. Podem tirá-lo de operação intermitentemente e os sauditas consertam e tal, mas ainda assim isso interromperia. E há as instalações de produção de hélio, as instalações de produção de ureia no Iraque. Disseram-me que eles não estão totalmente alheios ao fato de que há muita gente no Iraque e muitos grupos por lá, por assim dizer, grupos, não partidos políticos, pessoas que se opõem à infiltração iraniana, por assim dizer, e às milícias apoiadas pelo Irã no Iraque. Então eles os eliminam. Eles sabem quem são. Eles sabem onde moram. Isso é uma das coisas que realmente nos chocou. Não estávamos acompanhando tão de perto, mas alguns de nós estavam e perceberam que eles têm uma inteligência tão apurada que chega a identificar indivíduos que querem eliminar no Egito, no Iraque, na Jordânia e em outros lugares. Mas com certeza eles conhecem os pontos a atingir para pôr essa economia de joelhos. E esses são os alvos secundários. Sabe, os de primeira ordem eram porque se tratavam de instalações dos Estados Unidos, nosso inimigo em seu território. E se houver danos colaterais, pedimos desculpas. Mas vamos enfrentar os americanos. Agora não vamos pedir desculpas pelos danos, vamos fazer. Bem, sabe, a Força Aérea dos Estados Unidos atacou uma base iraquiana, matou cerca de uma dúzia de pessoas há 2 ou 3 dias. Talvez tenha sido há 4 dias. Em que dia estamos? Estamos no dia 31 da Guerra de 4. Não ouvi falar disso. Como fizeram isso? Foi só ataque aéreo e bombas? Mísseis à superfície de longo alcance. Uma coisa que a audiência da Organização das Nações Unidas sobre a escola de Manab fez foi levar muita gente a uma análise minuciosa do que aconteceu. Vi uma ontem que foi excruciantemente dolorosa de ver, porque basicamente dizia que fomos mais burros que merda. Quero dizer, não há como encarar de outra forma. Fomos nós que fizemos aquilo. Chegou a parecer que foi intencional. Eles até mostraram os 2 comandantes. Mostraram o comandante dos 2 navios que haviam disparado os Tomahawks. E colocaram um preço sobre eles. Ah, vamos lá. European Union, perdi você? Você congelou por alguns segundos. Você chegou até o preço e aí travou. Sim, isso tenho certeza que saiu do Irã. Os 2 capitães, os capitães dos navios, acho que um era comandante e o outro era capitão, e mostraram o nome do navio ali. Colocaram as coordenadas onde o navio estava. Mostraram o lançamento do míssil, a descrição do míssil que foi lançado. Mostrava os dados da câmera a bordo do míssil. Mostrava claramente que, mesmo um adulto, mesmo um idiota, veria pela câmera a bordo que era uma escola, que havia crianças ao redor. E tudo isso foi descoberto pelo Comitê da Organização das Nações Unidas criado para investigar o ataque. Espera um minuto. Espera. Quer dizer que o Trump não falou a verdade quando disse que os iranianos dispararam um Tomahawk contra eles mesmos? Na verdade, não parece nada disso. Surpreende-me que a Organização das Nações Unidas tenha tido coragem de fazer isso. Também. E tão rápido, ainda por cima,
Quer dizer, para a Organização das Nações Unidas isso foi um ritmo alucinante. Uma das primeiras testemunhas convocadas foi o ministro das Relações Exteriores, Arati, que é muito articulado, sabe? Você viu em inglês, ele é muito articulado. Ah, sim, isso é bom, muito bom. É como o Netanyahu. European Union falo hebraico quando quero falar com meu povo. European Union falo inglês quando quero falar com... Exatamente. Ai, caramba! Sabe, a principal testemunha do caso do Iraque e o principal argumento contra a Síria. Mas ele não foi o primeiro a depor. O Irã vai ter uma arma nuclear dentro de mais ou menos um mês. Na verdade, European Union vasculhei e pode ter sido até antes. Mas o mais antigo que encontrei foi um artigo do Jerusalem Post de 1986. Um mês e eles vão ter uma arma nuclear. É o Netanyahu? Não, foi antes do Netanyahu. Então faz 40 anos e eles vão ter uma arma em um mês. Quando o Sharon estava no Salão Oval em abril, acho que foi em 2004. Tenho quase certeza que foi nessa época. E foi quando Bush basicamente olhou para ela e disse: "O Powell acabou de me dar um informe. Mas achei que o informe do Powell era bastante preciso." O Sharon disse algo sobre o processo de paz e o Bush o interrompeu e disse: "O processo de paz está morto. O plano está morto. Todo o processo até agora foi completamente sem sucesso. Então, agora é com você." E, sabe, algumas pessoas na sala, inclusive meu chefe, ficaram tipo: "Por quê?" Porque ele tinha acabado de voltar de Ramallah, onde se encontrara com Arafat, e ele tentava desesperadamente reforçar o plano de paz, dar-lhe conteúdo e seguir adiante. E o Bush simplesmente acabou com o plano bem ali, na frente dele. Tenho certeza de que foi orquestrado pelo Cheney e o Bush meio que foi manipulado para fazê-lo. Mas, disse Powell, o Sharon estava tão chocado que dava para derrubá-lo com uma pena, pois o Bush detalhou e disse: "Agora é com você. Faça o que for preciso. Agora é com você." E Sharon, mesmo parecendo um servo parado na luz dos faróis naquele momento, foi direto para casa e começou o que Benjamin Netanyahu está fazendo agora. Sim, 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 lembre-se, ele era ministro da Defesa quando invadiram o Líbano em 1982. Como pergunta final por enquanto, já que a situação está em constante evolução, qual é a sua opinião sobre o que vai acontecer? Qual a chance de Trump simplesmente declarar vitória e sair, em vez de mandar tropas para esse triturador de carne? 50 e 50. Gosto de pensar que o instinto dele para golpes e o fim desse esquema podem pesar o suficiente. E talvez J.D. Vance tenha coragem suficiente para ir lá e simplesmente enfrentar Jehlo. E ele vai declarar vitória e deixar Benjamin Netanyahu na mão. Aí acho que o problema é o uso de armas nucleares. Sim, isso sempre é um problema. E o que acontece se eles começarem a usar armas nucleares? Não acho que vai sobrar muita coisa de Israel. Bem, acho que você tem razão. Acho que os militares vão informar Benjamin Netanyahu de que uma só não é suficiente. Vai ser preciso usar várias armas e teremos que colocá-las em todos os alvos conhecidos. Talvez 25 ou 30 armas que ele teria que usar, provavelmente lançadas por submarinos. Do leste do Mediterrâneo e do norte do Mar Arábico ou do Mar de Omã, pelo que European Union sei eles disparam da superfície, o submarino vem quase à tona, a água lava o convés, a plataforma sobe e o míssil, tipo o Tomahawk, é lançado. É uma ogiva de uns 5 a 6 quilotons, suficiente para causar danos significativos, e aí o monstro sai da garrafa. Mas você teria que usar muitas para ser eficaz militarmente. É um país grande. Ah, é um país grande. Depende se explode no ar, na superfície, perto do solo, em alta altitude, ou o que for. Mesmo assim, teria que usar bastante para realmente obter eficácia militar nos alvos que se quer eliminar. Para mim, isso é receita para muita gente começar a se preocupar. Gente que de outra forma não se preocuparia, e talvez entrar na briga, inclusive os paquistaneses. Ah, sim. E se o Irã já tiver isso, falando realisticamente? Sim, e tem aquele lugar pequeno,
Não muito maior que a região metropolitana de Londres, e com 3 já era acabado. Isso é praticamente tudo o que seria preciso. Tel Aviv, Haifa. E o terceiro seria só por capricho, sabe? Quer dizer, deixa pra lá. Quero dizer, convencionalmente, tem uma usina nuclear a 100 quilômetros ao sul de Jerusalém. Se você acertar aquilo com munição suficiente, ou seja, você tira o sistema de resfriamento e tem um derretimento nuclear. E, como o Ted também apontou, você poderia simplesmente envolver um pouco desse urânio altamente enriquecido numa ogiva cluster Karun Shah e contaminar metade de Israel. Verdade, mas isso não é tão horrível. Isso pode ser limpo. Não é uma reação em cadeia. Você não gostaria de ser quem tivesse que... Verdade. Muito verdade. E como é um ambiente seco, leia Valerie Flames. Acho que é o segundo livro dela. No livro, o terrorista, na verdade, explode uma bomba suja fora do telhado. E não é nada divertido. Com certeza não será. Mas, bem, num ambiente úmido não é tão ruim, porque tende a ser lavado. Parte entra na cadeia alimentar por um tempo, mas tende a escorrer para o mar. Israel é bem seco. Então, de qualquer forma, optar por nuclear acho que é extremamente perigoso. Absolutamente. Sim. European Union não descartaria nada vindo de Benjamin Netanyahu, no entanto. Nada. Absolutamente nada. European Union também não coloca nada além do Trump, mas o Trump ao menos às vezes parece ter um segundo pensamento. Bem, o Trump tem gente ao redor dele que, com sorte, quer ver seus filhos ou netos crescerem. Você acha? Diz um... Vance, fala Tulsi Gabbard. Quer dizer, por mais que ela tenha se vendido, tenho quase certeza de que ela quer. Ela não quer passar despercebida. Com aquela audiência, ela arruinou qualquer possível carreira política futura. Acho que nenhum partido a indicaria agora. Ela foi uma decepção. Quero dizer, desde que o Trump a repreendeu, sobre a questão nuclear do Irã, eles não têm planos de retomar nada relacionado ao nuclear naquele verão. Ela é só uma figurante. A única coragem que ela demonstrou é não ter abandonado essa posição de jeito nenhum. Ela continua sustentando essa posição. Ela é... Bem, você sabe. Quero dizer, você já sabia para que lado isso ia quando Danny Davis ia ser seu assessor. E porque ele não quis bajular os israelenses, eles se recusaram a deixar ele tê-lo. Qualquer um que entrou naquela administração, achando que ficaria livre do lobby pró-Han Israel, do chamado lobby judaico, como John Mearsheimer chama. Era loucura. Sim, totalmente loucura. Dava para ver, cheirava sionismo. Na convenção republicana, a cada 2 bandeiras uma era israelense. Tipo, que diabos? Nesse ponto, quero dizer, se na convenção democrata cada 2 bandeiras fossem, sei lá, uma chinesa ou mexicana, eles seriam condenados da cabeça aos pés e enterrados de vez. E na convenção republicana você entra lá e a cada 2 bandeiras uma é israelense. Tem um cara no palco gritando Israel primeiro. Como assim? Pois, acho que você perdeu um comício. Esse é o outro. A próxima sala de conferência. 95. Acho que foi em 95. O Clinton foi quem começou isso. O Clinton realmente foi a um desses comícios de aclamação. E tudo na plateia à sua frente era azul e branco. E ele adorou aquilo, como o Clinton costumava fazer. E European Union lembro de ter assistido aquilo e pensado, uau, isso não é bom. Não creio. Sabe, European Union tem muitos livros de história, bem, não tantos quanto antes, porque não tenho tempo, mas acho que nunca li na história sobre uma nação pequena, do outro lado do mundo ter tanto controle sobre um país grande, um país realmente grande. A última vez que alguém teve controle significativo sobre nós foi o Império Francês. A França logo depois da guerra, que achou que a ajuda deles a nós deveria ser retribuída com a nossa ajuda para lutar contra a Grã-Bretanha. E Washington disse, não. Isso.
E eles mandaram todo tipo de gente para Washington para corromper nosso governo e tudo mais. Em um momento, Hamilton aconselhou: faça dele um Major General, ponha-o no comando das forças e vamos derrotar os franceses em solo americano. Sim, aquilo foi, mas enfim, o Império Francês era mesmo um Império Francês. Isto é um Estado que, em termos modernos, não significa nada. É como Rhode Island. Isto é um microestado, se é que é. É o Rhode Island a ditar ordens a um continente. É assim que vão fazer e assim que vão ser. É mesmo. A história vai olhar para isto, se ainda estivermos por cá, e vai dizer: meu Deus, já viram este período único do século XXI? Acho que vão perguntar o que é que eles estavam a fumar. Devia ser algum pocionista muito forte. Quer dizer, é mesmo assim. Quer dizer, olhas para quase toda a Europa, fora a Rússia e a Bielorrússia, e fora do antigo Império Austro-Húngaro, olhas para o resto da Europa e tens de perguntar: o que é que estão a fumar? Não entra combustível. Não entra gás. Vão ter metade da colheita. Portanto, vai haver fome nas classes mais baixas. Garantido. E, sabes, a Inglaterra envia 500 milhões de libras para a Ucrânia e 50 milhões para ajudar os nossos sem-abrigo. Se aterrares em Londres, em Gatwick ou Heathrow, e mesmo para seres anti-judeu, vais logo para a prisão. Vão deitar a chave fora. Sim, 1.000 pessoas foram presas no ano passado por crime de pensamento. A cidade mais draconiana e supostamente democrática do mundo livre. As pessoas contam-me histórias horríveis sobre Londres. Os londrinos contam-me histórias horríveis. Também tenho amigos por lá. Ian Proud, por exemplo. Fiz uma entrevista com Ian Proud outro dia. Sim, é um bom cara. Ele disse: cara, não dá para acreditar aqui. Simplesmente não dá para acreditar. Está péssimo. Tenho gente que conheço há décadas, escocesa ou britânica, por lá. E fico chocado com a rapidez com que tudo está a degradar-se. Quero dizer, olha, a Rússia teve 400 detenções no ano passado por publicações extremistas na internet, coisas assim. E metade dessas pessoas, acho, ou um terço, foi libertada após audiências. E a Rússia tem 150 milhões de pessoas, o Reino Unido tem cerca de 40 milhões de pessoas e são 15 mil. Pois, era isso que ele estava a dizer. Falava do rei e dizia: European Union não queria estar no lugar dele. Sei que ele está angustiado. Sei que está angustiado, mas não sabe o que fazer. O convidado favorito do rei é o Zelensky. Dá mais dinheiro. Eles estão literalmente... Estava a ver um programa em que falavam sobre isso. Estão literalmente a libertar estupradores e assassinos da prisão para pôr... Pessoas que deram uma curtida num post no Facebook, não tenho palavras para isto. Estão a construir novas prisões porque não têm espaço suficiente. Quanto tempo até começarem simplesmente a executá-los? Quer dizer, é assim que normalmente acontece. Sim. Não é uma boa situação. Não. Definitivamente não é boa para a direção que a Europa está a seguir agora. Da Alemanha à França e à Grã-Bretanha. À Noruega? Ouço histórias horríveis da Noruega vindas de pessoas que conheço há muito, pessoas decentes, e elas não conseguem acreditar no próprio país. Não acreditam no seu povo. Sim. No que... Quero dizer sim, falo com o Glenn. O Glenn, pelo menos, tem uma saída. A mulher e os filhos têm cidadania russa e, se mais nada, há uma fronteira na Noruega com a Rússia. Portanto, podem meio que fugir nessa direção. Mas, quero dizer, se és aquele jornalista alemão de ascendência turca, aquele que foi sancionado, ele não infringiu nenhuma lei. E a União Europeia sancionou Son, por isso não se pode comprar, não se pode vender, não pode trabalhar, não pode receber presentes. Eles estavam a sobreviver. Quer dizer, ele tem esposa e 3 filhos. Eles sobreviveram com o trabalho da mulher em contabilidade e agora todas as contas bancárias dela foram encerradas e não podem sair da Alemanha. Não o deixam sair. Então ficam ali e morrem de fome. É uma lição exemplar para toda a gente e a União Europeia também o descreve assim. Ele está apenas a exercer a liberdade de expressão, o que não é ilegal, mas as sanções existem para ensinar como se deve exercer a liberdade de expressão corretamente. Ser a lição exemplar de morrer de fome soa dama ao primeiro capítulo de Mussolini na Itália. Bem,
Ainda não chegamos às divisões mais extremas, por isso acho que ainda há espaço para piorar. Não sei para onde a Europa vai. A Europa preocupa-se tanto quanto o meu próprio país. Sim, é insano. É simplesmente insano. Bem, senhor, não quero prendê-lo muito tempo, mas acho que provavelmente temos um... Já lhe perguntou ao Putin porque é que ele alguma vez quis fazer parte da Europa? Sem mim? European Union, digo-lhe eles sem rodeios. E foram os últimos anos que abriram os olhos a muita gente. Eles acreditam no alarido. Quando dizes às pessoas como as coisas realmente são, elas não querem ouvir. Não pode ser tão mau assim. Sabes, há uma doença chamada sonho americano. As pessoas veem Hollywood e pensam que toda a gente vive assim. Quando tentas explicar que não, que as coisas são muito piores, o sonho americano foi nos anos 50 e 60, e eles não querem ouvir isso. Tive uma rapariga a dizer, "Mam, não destruas o meu sonho americano." European Union, fiquei tipo, tudo bem, chega, tanto faz. Eles estão doentes na cabeça. Absolutamente não querem encarar a realidade do que se passa no Ocidente. Agora há bem menos desse tipo de gente, mas são crentes fanáticos. Há muita gente assim neste país. Eles olham à sua volta, veem o que veem e ainda assim acreditam. Sim, é incrível. Acho que foi a Sylvia Plath. Talvez. Não lembro qual poema. Eles veem, mas não enxergam. Eles ouvem, mas não escutam. Bem na sua frente, e você não consegue ver. Meu falecido pai dizia, é recessão quando você está vendo isso na televisão. É depressão quando você perde o emprego. Essa é a realidade. Ok, então, sabe, a rede de notícias Cable News Network diz que algo está ruim, mas European Union ainda estou vivendo decentemente. Mesmo com todos os meus vizinhos desempregados. Nossa, é uma bagunça, é mesmo. Vamos torcer para termos algo melhor para comentar em uma semana mais ou menos. Sim, vamos torcer para chegarmos pelo menos ao ponto em que ele diga que estamos vitoriosos, cumprimos tudo o que queríamos, então estou voltando para casa. Voltem para casa, rapazes. Ah, sim. Rezo para que ele tenha um pouco de juízo. Tenho a sensação de que ele vai ter que ir na direção oposta. European Union também diria, European Union sei que ele não vai fazer isso, mas European Union diria, volte para casa para ficar. Sabe, isso me deixou pasmo. Saiu um artigo dizendo que 70% das armas pesadas, e quando digo armas pesadas estão nas mãos dos cartéis que têm campos de treinamento. Quero dizer, já não são mais bandidos correndo por aí com fuzis de assalto. São soldados de combate duramente treinados. E eles têm ex-membros das Forças Especiais dos Estados Unidos, das Forças Especiais da Guatemala e assim por diante treinados. Quer dizer, agora são unidades de combate sérias. 70% das armas pesadas deles vêm da Ucrânia. Se você conseguir colocar as mãos num livro, pode ter lido um do Misha Glenny chamado McMafia. Não vou dizer que é um livro maravilhoso. É um livro incrivelmente informativo. Fizeram uma adaptação para a tela com atores muito talentosos nos papéis principais. Eles cometeram um erro. A Home Box Office fez a adaptação e usou o último capítulo que destacava a principal participação de Tel Aviv numa economia clandestina de 5 bilhões de dólares, liderada pelo tráfico de pessoas, meninos e meninas, e pelo tráfico de órgãos, drogas, claro, automóveis e por aí vai. Então, por terem destacado Tel Aviv e feito do principal mafioso naquele caso um judeu, a obra foi retirada do ar. Tenho certeza, mas aquele livro está se confirmando com força. Naquela época, a economia paralela era de 5 trilhões. Agora são 11 trilhões. Jesus, 11 trilhões. Sim, e isso criou o que você acabou de descrever. Criou exércitos para defendê-la. 11 trilhões, sim, com armas e tudo mais. Isso dobrou desde 1990. Acho que o livro saiu em 1992 ou algo assim. Dobrou. E isso é algo que venho dizendo há algum tempo. A União Europeia não tem a menor ideia do monstro que criou na Ucrânia. Porque quando esta guerra acabar, e não vai sobrar muita coisa na Ucrânia porque tenho certeza de que os poloneses e os húngaros vão recuperar seus territórios,
vai haver pelo menos 100 mil, se não mais, desses caras de diferentes batalhões da Schutzstaffel armados até os dentes. Eles já estão treinando. Eles treinam os jihadistas islâmicos na Síria, eles treinam os vários jihadistas islâmicos no Sahel, eles treinam os cartéis mexicanos e colombianos no uso de drones, em guerra com drones, eles treinam qualquer um que pagar, eles não dão a mínima, eles são amorais, e agora já estão ativos nas máfias europeias e vão simplesmente despejar armas e oferecer treinamento. Pois é, a última coisa que eu vi, realmente abominável, é que Netanyahu aparentemente teria pedido ao Trump permissão ou algo assim para matar o líder em Damasco. Sério, ele tem medo dele. Abdullah Jalani. Além disso, ele quer a Síria. Ele quer o máximo possível da Síria. Ele pediu. Acredito. E o Trump lhe disse, espera. Não espere. Dê um pouco de tempo. A European Union pretende fazer. Bom, tivemos o Marco Rubio, claro, dizendo que não há garantia de que ele estará no poder daqui a um ano. Ele já disse isso. Então é um indício. European Union, acho. Não tinha a música de fundo. Se tudo seguisse o que as pesquisas e o sentimento do país indicam, a raiva popular, incluindo uma parte significativa do movimento Make America Great Again que agora se vê, e que levou as eleições de meio de mandato a uma derrota retumbante para os republicanos. Teríamos um comitê conjunto de impeachment em 6 semanas e levaríamos os artigos de impeachment à Casa Branca dentro de 6 meses. E seriam exatamente como ocorreu com Dick Nixon. Seriam tão contundentes que seriam apresentados a ele, como foram a Dick Nixon, pelos líderes de seu próprio partido. E ele ou optaria por se aposentar, renunciar ou coisa assim, ou aguentaria firme e seria submetido a impeachment. Mas então teriam de ir até a Casa Branca com os marechais federais. E Frogmark saiu da Casa Branca. Bishop Saman. Arramba. Mas European Union não acho que isso vá acontecer, porque acho que ele tem o Hegseth e outros trabalhando em metodologias para garantir que isso não ocorra. Haverá eleições. Acho que esse é o primeiro item da metodologia dele. E ele ainda tem apoio suficiente, especialmente de Tooney e Johnson para fazer isso. Para cancelá-las. Ou pode simplesmente fraudar do mesmo jeito. Quer dizer, os democratas fraudaram, ele vai fraudar, todos eles fraudam. Quem tiver as chaves das máquinas. Quer dizer, se você usar a votação eletrônica é a pior coisa que se pode fazer. Acho que essa é uma das razões pelas quais ele quer acabar com todas essas outras formas. Ele quer acabar com elas porque quer que a única forma seja tão manipulável por ele que ele possa controlar a pêndula. Ele aprendeu com o fato de ter sido derrotado pelos democratas fazendo exatamente a mesma coisa. Se não estiver no papel, não vale nada. Eles fraudaram tanto em Ohio que os democratas aprenderam e retribuíram com fraudes. E quando Karl Rove estava na Fox News e disseram, Ohio está indo para Biden, e Rove disse, não, isso não pode ser, isso é impossível. Porque o Rove sabia que tinha trapaceado do mesmo jeito que em Ohio. Mas os democratas trapacearam melhor do que ele. Lembro que, para ser justo com o Trump, ele realmente foi roubado. O momento em que a vitória do Biden apareceu foi às 3 da manhã nos Estados Unidos, mas era meio-dia aqui. E European Union estava checando e, do nada, os números disparam. Tipo uns 10, 12%. De onde diabos isso saiu? Que sacos extras de votos começaram a contar? É gigantesco. Tivemos uma grande virada azul na Virgínia. O condado de Fairfax, onde a European Union mora, tem quase tanta população quanto o resto do estado. Então o que acontece? As urnas fecham na Virgínia e os condados vermelhos estão ganhando, talvez por 3 ou 4 pontos percentuais. Aí contam o condado de Fairfax e vai esmagadoramente para os democratas. É um fenômeno conhecido em muitos estados. Isso não é ilegal, é só o funcionamento do sistema. E incento, possere, a ser um nós. Pois é. Vamos ver. Acho que vamos ver. Senhor, obrigado pelo seu tempo. Claro, obrigado pelo seu tempo também.
Acho que passamos do tempo. Vamos ver o que vão dizer nos comentários. Vocês falam demais, a gente já desligou você. Aquele 2 fuzileiros navais completamente malucos. Muito obrigado. Se você ficou até o fim deste episódio, você é um verdadeiro ouvinte hardcore. Ou, na verdade, cerca de 67% do meu público é dos Estados Unidos. Ah, é? É. Quando faço episódios em russo, por muito tempo achei que estava falando com russos. Os russos são cerca de 6-7% do público dos episódios em inglês. E nos episódios em russo, eles são obviamente a maioria. Mas todo mundo reclama porque, quando trocam do russo para o inglês ou do inglês para o russo, o tradutor automático do YouTube tem as vozes mais irritantes e ninguém suporta. As pessoas começam a ler as legendas porque não conseguem ouvir as vozes que o sistema escolhe. Na Al Jazeera, o tradutor no meu ouvido tem que ter voz para ser tradutor e ritmo. O ritmo é muito importante. Tipo, as pessoas das Nações Unidas ficam lá traduzindo na hora, tão rápido quanto sai. Esse cara ficava tipo... qual é aquela palavra em inglês? Já teve alguns programas com árabes que tinham um único tradutor e ele estava traduzindo para o russo. Talvez a European Union devesse pedir para ele traduzir para o inglês. Talvez isso fosse melhor para ele, mas ele perde tipo metade do que está acontecendo. Você fala um parágrafo e ele te dá uma frase. E todo mundo está falando. A maioria está falando em árabe. Tem alguns que falam inglês ou russo, mas quase todo mundo fala árabe e estão falando super rápido. E ele pega só uns trechos e pedaços. Tipo... Só espero que você traduza a minha parte direito. European Union não consigo, sabe? Não faço ideia. European Union nunca poderia ser tradutor. Já fui tradutor porque falava: "Ei, tenente", ou "Ei, capitão, vem aqui. Você pode traduzir." E European Union detesto fazer isso. European Union estava traduzindo para o General Spock e o General Meigs. E o general dos Estados Unidos, Meigs. Sim, foi na Bósnia, Montgomery Meigs, isso. E o General Spock, que comandava as forças aerotransportadas russas. Em algum ponto, a European Union me confundi e comecei a traduzir russo para russo, inglês para inglês, e os dois me olhavam tipo, o que está acontecendo aqui? E levou alguns minutos até a European Union perceber, merda. Sabe, o pai dele foi um general muito famoso. Você provavelmente sabe disso. O pai dele foi um general muito famoso naquela época. Acho que foi na época da Guerra Civil. Ou talvez o avô dele. De qualquer forma, Montgomery Meigs tinha um nome famoso nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Acho que vem de família. Tem um ditado russo. Os generais também têm filhos e estão atrás de promoção. E agora também têm filhas. Não deixe suas filhas se meterem com esses caras. Ai, meu Deus, essas... Como o European Union disse, como você disse, um dia vão perguntar o que essas pessoas estavam fumando, que diabos havia de errado com essas pessoas no começo, e o que houve com o povo americano para colocá-los lá. Bem, pelo menos houve alguns protestos contra a guerra. Quero dizer, o movimento anti-guerra nos Estados Unidos simplesmente morreu. Houve um evento no Kings que acabou de acontecer. Ainda não vi os números finais, mas sei que por aqui foi enorme. Ouvi dizer que, por causa do tempo melhor, foi massivo por todo o país, mas não sei quais são os totais finais. Foi encenação ou foi de verdade? Não, este foi de verdade. Este foi o protesto no Kings. Sim. Quero dizer, foi pago ou as pessoas realmente foram? Foi espontâneo por todo o país. Houve orquestração de grandes multidões em lugares como a Califórnia. Mas aqui em Falls Church, provavelmente havia 10.000 pessoas na rua. Em Viena, provavelmente mais 10.000. Em Arlington, havia quase 100.000. Então, nesta área,
As pessoas saíram em massa, com cartazes ridicularizando o Trump e gritando "No Kings". Nós não queremos reis, sabe? Não é um rei, é um César. É mais apropriado chamá-lo de imperador. European Union o chamaria de Calígula ou Nero, algo assim. Acho que Nero fica melhor, sabe? Bem, não sei. Embora Nero pudesse tocar violino, não tenho certeza. Espera aí, o Trump tem um cavalo preferido? Então ainda não pode ser o Calígula. Ele mandou as esposas e filhas dos congressistas se prostituírem para cobrir o déficit orçamentário? Isso. O Calígula fez isso. Pelo menos ele tinha uma política sensata para tentar curá-los disso. Você tem que ler o livro da Mary Beard, 12 Césares. É um período em que você passa a ver Marco Aurélio, Augusto, Domiciano, Nero, Calígula, Cláudio, de um jeito totalmente diferente. Mas essa visão é dada por meio de algumas das maiores obras de arte do mundo. É uma forma única de olhar para o Renascimento, essencialmente, e para o que veio depois, como o impressionismo, e ver o quanto Roma influenciou isso e o quanto sentiam sua dívida com Roma, mesmo sendo corrupta para valer e fazendo Epstein parecer criança. Eles faziam orgias e coisas assim, que incluíam meninos e meninas e... mas eles praticavam canibalismo. E Tiziano tem algumas das mais belas pinturas sobre isso. Grandes quadros dessas orgias. E as mensagens nessas pinturas que a Mary Beard analisa, sabe, ela diz que todo mundo chega ali em Lorenza ou na National Gallery, em Londres ou onde for, chegam e ficam tipo, uau, e olham para elas. E ela diz que muitas vezes não estão olhando para a pintura pelo motivo óbvio, porque a pintura em muitos casos ridiculariza esses Césares e o estilo de vida deles. É uma abordagem totalmente diferente para apreciar isso. Roma tinha problemas, para dizer o mínimo. Com certeza. E, de novo, o mesmo vale para as elites, tipo Epstein. Meu Deus, tenha misericórdia. Quem não? Pois é, formadas por humanos, somos uma espécie horrível. Temos mesmo essa tendência, não temos? Como disse o paleontólogo, somos a única espécie na Terra que gosta de se autodestruir. Fazemos isso só por brincadeira. E, de alguma forma, acabamos de chegar. Tomara que continuemos. Você precisa ir, European Union precisa ir, estamos ficando animados demais. E é período de jejum, então não bebi nada faz muito tempo. Não. Droga, European Union te mandou algo. Bem, a Páscoa é dia do Zé. Ah, verdade, isso mesmo. Minha filha é católica, então ela fica me lembrando. European Union, digo, o quê? Páscoa? Páscoa? O que é Páscoa? Você não sabe o que é Páscoa, pai? Você esqueceu de tudo? Depois disso, você pode tomar umas cervejas e falar, ai meu Deus, estou esperando o Natal. Estou esperando o Natal de novo. O ponche de ovos. Tudo bem, senhor. Obrigado. Obrigado pelo seu tempo. E, com sorte, da próxima vez teremos temas melhores e mais agradáveis para falar. Espero mesmo que possamos falar sobre o fim da guerra. Não estou contando com isso, mas seria ótimo. Nós dois poderíamos morrer se segurarmos a resposta. É verdade, verdade. Obrigado a todos. Muito obrigado por terem participado. Desculpem nossas brincadeiras.